Bom, a questão 7 é parecida com a questão 6, só que com valores, né? Tem superfícies equipotenciais, linhas de força, cargas pontiformes. Os pontos aqui ficaram um pouquinho deslocados. Desculpa a impressão aí, é complicado. O trabalho da força que atua sobre uma carga de 1 microcoulomb ao ser deslocada de C para B. Claro que o C tem que estar aqui, né? O B tem que estar aqui. E aí o 20 aqui escapou, né? O 20 tinha que estar aqui. O potencial da linha de fora é 20 volts. O potencial da linha intermediária é 30, o potencial da primeira linha é 60. Bom, o que a gente sabe? Trabalho é a carga vezes a diferença de potencial. Se tu vai do C para o B, VCB. Tem que ter cuidado com o sinal. A carga é 1 microcoulomb. O que é 1 microcoulomb? É 10 na menos 6. Quanto vale o potencial C? O potencial C vale 20. Menos quanto vale o potencial B? O potencial B vale 30. Então, o trabalho será de 10 na menos 6 vezes menos 10, né? Uhum. Então, o trabalho será menos 10 na menos 5 joules, já que aqui o 10 fica 10 na 1, né? Então, letra D, esse trabalho é negativo. Claro, olha só, não decora, pensa. Tu tá fazendo, né? Olha só, tu tá fazendo uma carga positiva. A carga é positiva, ela é um microcoulomb. Tu está fazendo uma carga positiva e contra a linha de força. Se ela vai do C para o B, tu está fazendo uma carga positiva se aproximar de outra carga positiva. Isso não é um deslocamento espontâneo, isso é um deslocamento forçado. Antes de a gente resolver, a gente já sabia que o trabalho tinha que ser negativo. A 8. Abandonada sem velocidade um campo elétrico, cargas elétricas negativas. Bom, o que as cargas negativas fazem? Espontaneamente deslocam-se para pontos de maior potencial. A figura mostra uma carga puntiforme, podemos concluir que o trabalho sobre que é. Cara, de novo, tudo repeteco, ó. Do A para o B, o que tu tem? A mesma superfície equipotencial. Quanto é que vale a DDP VAB? A DDP VAB vale zero. Então, o trabalho é igual a zero. Vamos limpar. Agora a 10 já começa a ficar um pouquinho mais interessante. A 10 e a 11, digamos assim, tem que pensar um pouquinho mais, né? A coisa vai ficando, vai dificultando. A figura abaixo, BD perpendicular a C, né? Tá, tudo tá, beleza. Em A temos uma carga mais que, e em C uma carga menos que. Podemos afirmar que. Galera, esse é um desenho clássico. Tu tem uma carga puntiforme em A positiva, uma carga puntiforme em C negativa. Tu tem o ponto D equidistante das duas, já que as distâncias são iguais, e o ponto B também é equidistante, né? Porque a distância do A até o B e a distância do B até o C é a mesma. Beleza. Para que serve esse tipo de exercício? Para ver se o aluno está ligado da diferença entre campo e potencial. Campo é vetorial, potencial é escalar. Olha se eu quisesse desenhar o campo em D. A carga A é positiva, então em D, o campo A é um campo de afastamento. Esse é o EA. Né? Em D, o campo dessa carga, que é negativa, é de aproximação. Esse seria o campo C. Esses dois vetores se anulam, se somam? Se somam. Olha se tu desenhasse o campo no ponto B. Tem que pensar aqui na trajetória. O que eu tenho aqui? Esse é o campo da carga A, produzida em B. O campo da carga C vai ser a mesma coisa aqui, só que assim, só que é de aproximação. Vou trocar a cor para ficar mais visível. Esse seria o campo C. E aí o que seria o campo resultante no ponto B? O campo resultante seria o paralelogramo aqui, seria um campo também horizontal. Esse seria o campo em B. Então, eu posso dizer que o campo em B e o campo em D são nulos? Não, existem os dois campos. Não. Quando uma carga é positiva e a outra é negativa, o campo vai ser nulo? Nunca. Então, o potencial é nulo. Bom, até pode ser agora. O campo é nulo? Não. O campo é nulo? Não. Tanto o campo quanto o... Bom, agora eu vou ter que analisar potencial. Então eu vou limpar isso aqui, tá? Limpando para ver o potencial. Essa é a grande vantagem do computador, né? Dá para fazer separado. Potencial é uma grandeza escalar.
Como é que se calcula o potencial no ponto D? O potencial no ponto D é o somatório do potencial A com o potencial C, mantendo-se o sinal. Tipo assim, se o potencial do ponto A, vou mudar a cor, se o potencial do ponto A for 10 volts, qual é que vai ser o potencial do ponto C, o potencial criado pela carga C no ponto D? Menos 10 volts. Por quê? Porque em módulo as cargas são iguais, a distância é a mesma, só que os sinais são opostos. E no potencial tu tem que deixar o sinal. Quanto é que vai dar 10 menos 10? Zero. Com certeza o potencial no ponto D vale zero. E com certeza o potencial no ponto B também vale zero. Por quê? Porque os sinais são opostos e as distâncias são iguais. Então, o potencial elétrico é nulo em B e em D. Essa é a resposta correta, letra A. Outra coisa que tem gente que se lembra para fazer esse exercício, olha só, o que eu resolvi fazer para te explicar esse exercício aqui? Eu fiz ponto a ponto. Não precisaria fazer assim. Vou limpar e te explicar isso aqui de outro jeito, olha só. Limpando. Cara, olha que barbada se tu te lembrasse disso. Tu tem uma carga positiva e uma carga negativa. Como é que fica o campo elétrico entre as cargas? O desenho de uma bola de futebol americano. Te lembra? O campo elétrico vai fazendo isso aqui, ó. O que eu estou desenhando aqui? Linhas de força que representam o campo. Nesse desenho, quando que o campo elétrico é nulo? Nunca. Não existe campo nulo aqui. Vão ter linhas até o infinito. Ó. Agora, como é que se desenha agora a superfície equipotencial? Ah, a superfície equipotencial é perpendicular à linha de força, te lembra? Bem no meio vai ter uma superfície equipotencial aqui, ó, bem no meio. Qual é que vai ser o potencial dessa superfície bem no meio? Zero. Zero. E aí aqui vai começar a fazer assim, ó, te lembra? São as costuras da bola. Como essas linhas aqui estão próximas do positivo, essas linhas vão ter potenciais positivos. E como essas linhas estão próximas do negativo, essas linhas começam a ter potencial negativo. Então, qualquer ponto em cima dessa linha central aqui, que é o ponto D e o ponto B, terá potencial nulo, terá potencial zero, mas terá campo. Por isso que a resposta é a letra A. Se tu pensasse desse jeito aqui, seria bem mais simples de resolver. E para terminar, número 11. O número 11 trabalha com aquela diferença de conceito entre potencial e diferença de potencial. Ó, tu tem um campo elétrico uniforme. Uniforme é legal. O potencial elétrico no ponto B é igual a zero. Opa, ó, o potencial desse ponto aqui, o potencial do ponto B vale zero. O que eu sei? Se isso são linhas de força, as superfícies equipotenciais são verticais, cruzam no ângulo de 90. Mudei a cor aqui, ó. Então, a superfície equipotencial do A e do D é a mesma. E aqui eu tenho no C outra superfície equipotencial. É claro que, olha só, pensa comigo, as linhas estão indo para a direita. Então, aqui na direita nós temos cargas positivas. E aqui na esquerda nós temos cargas negativas. Se o potencial do B já é zero, quer dizer, tudo que for para a esquerda aqui tinha potencial positivo. E tudo que está para a direita tem potencial negativo. Antes de resolver, eu já sei que o potencial do C é negativo. Aí ele pergunta, os potenciais de A e C são. Cara, qual é o potencial do A? Zero, né? Se o potencial do B é zero, o potencial do A também vale zero. Por quê? Porque eles estão na mesma superfície. Mas do ponto B eu vou ter que calcular. O que diz a fórmula do campo uniforme? Que a diferença de potencial entre dois pontos, por exemplo, VBC, é o valor do campo, que é uniforme, vezes a distância entre as superfícies, não entre os pontos. Só que, claro, como eu escolhi o ponto B, a distância entre as superfícies do B e do C é a própria distância entre os pontos, que é o 4 metros. O pega-ratão seria se eu escolhesse de A até C, né? Continuaria sendo a distância de 4. Não teria que fazer a hipotenusa, porque a distância nessa equação é a distância entre as superfícies equipotenciais. Então, quanto é que vai dar a VBC? Ah, quanto é que vale o campo? O campo vale 10 volts por metro, que é a mesma coisa que Newton por Coulomb, e a distância é 4. Então, VBC vale 40 volts. Mas essa não é a resposta. Isso aqui é a DDP entre B e C, e tu quer VC. Até porque se ele tivesse colocado uma resposta 0 e 40, muita gente ia embarcar nessa, mas eles não colocaram. O que eu tenho que fazer aqui agora? Cara, abrir a fórmula é simples, mas tem que fazer. O que é VBC? É VB
menos VC, que é igual a 40. Quanto é que vale o VB? VB vale zero. Então, VB vale zero, menos... apagando. Não é igual, né, professor? Zero menos VC, que é igual a 40. Mudando o sinal, o potencial do C vale menos 40. Tu vê, a equação provou o que eu já sabia antes de resolver. O potencial do C tinha que ser negativo, porque o do A e o B já era o zero. Então a resposta, o potencial do A é zero e o potencial do C é menos 40, Dinamarca. Cuidado.